passar o culto inteiro em pé, não. Você veio a um culto de celebração ao Senhor. Você veio celebrar a fé. Aleluia. 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 Ei, crê no Senhor. Crê no Senhor vosso Deus. Você estará seguro. Creia nos profetas e você vai prosperar. Oh, aleluia! Está feito, você diz. É a festa da fé, irmãos, é a festa dos que creem. Essa é a festa daqueles que creem. Eu acredito. Aleluia. Aleluia. Em uma situação mais básica, irmãos, em uma situação mais simples, Jesus passa por uma figueira e ele quer comer alguma coisa e ele não encontrando nada, ele disse à figueira: ei, nunca mais alguém coma fruto de ti. Jesus só disse à figueira, irmãos, ele não pegou machado, ele não pegou nenhum tipo de ferramenta, ele disse à figueira: nunca mais coma alguém fruto de ti. E a palavra do Senhor diz que a figueira começou a secar-se desde a raiz. Porque se ele disse, está feito. Existem situações na sua vida e na minha, irmãos, que precisa secar desde a raiz. E nesse momento, ele diz para você: ei, nunca mais você vai passar por esse tipo de problemas. Mas os discípulos duvidaram ainda. Os discípulos se maravilharam com isso, irmãos. Gostaria que colocasse Marcos 11, versículo 22 na tela, por favor. Os discípulos ficaram maravilhados quando eles viram a figueira, irmãos, que secou desde a raiz. E então eles foram indagar Jesus: Senhor, a figueira que tu amaldiçoaste secou-se desde a raiz. E a resposta de Jesus para eles foi essa aqui, ó: ei, tenha fé em Deus. Tenha fé em Deus. Essa é a mensagem, irmãos, dessa noite. Tenha fé em Deus. Acredite. Acredite, tenha fé em Deus. Não fique preocupado com o que vai acontecer, irmãos. Deus é responsável pela sua vida. Porque Ele te comprou, você pertence a Ele. Ele é o responsável pela sua vida. Aí Ele diz: tenham fé em Deus. Ei, o que nós precisamos fazer, irmãos? Ter fé em Deus. É fácil, irmãos, é básico. É só acreditar. Se Ele disse, eu acredito. Se Ele disse, está feito. Mas Ele disse ainda mais. E agora Ele coloca eu e você na berlinda. Ele coloca eu e você na situação, irmãos, de autoridade. Porque no versículo 23 Ele diz: porque em verdade eu afirmo para vocês. É uma afirmação, irmãos, não tem dúvida alguma nessa palavra. Em verdade vos afirmo que se alguém... Quanto alguém tem aqui? Quem aqui é alguém? Se alguém, diga: eu sou alguém. Então diga: se eu disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E se eu não duvidar no meu coração, mas se eu crer naquilo que eu disser,
então será assim comigo. Aleluia. Quantos estão prontos para dizer? Quantos estão prontos para dizer? Ei, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. O meu amanhã será melhor. O meu dia de amanhã vai prosperar. Você disse, eu acredito. Os que acreditam começam a dizer. Os que acreditam começam a dizer. Aleluia. Eu conheço um casal, irmãos. Eu conheço um casal que se propôs no seu coração e disse, eu vou para Portugal. Ele disse, eu vou. E sabe, irmãos, vai acontecer. Você não chega em lugar algum que a sua fé não tenha chegado primeiro, irmãos. Você não vai chegar a lugar algum que a sua fé não tenha chegado primeiro. E aí quando você crê, você diga, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. E assim você vai chegar até lá. Aleluia, aleluia, aleluia. Teve irmãos que disseram, eu vou fazer o rema lá em Santo André. E sabe, irmãos, olhando com os olhos naturais é tão longe. Tem que fazer tanto investimento, irmãos. Mas alguém creu no coração que Deus é aquele que nos faz prosperar. E é Ele que nos dá condições. Aleluia. E quando Deus diz, ei, eu sou contigo, Ele não está brincando conosco, irmãos. Deus está falando sério. O nosso Deus é um Deus sério. Quando Ele disse, ei, eu estou com você, irmãos, isso é verdade, eu acredito nisso. E aí você diz, eu vou fazer. E você vai e faz. Porque Deus está com você. Irmãos, essa é a palavra da fé que nós pregamos. Não tem nada, irmãos, não existe antídoto algum. Não existe mais mistério, irmãos. O mistério que estava oculto nos foi revelado. Não tem mais mistério. É você crer e pegar. É você crer e pegar. É você crer e tomar posse do que é seu. Aleluia. Sabe, irmãos, que Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus não tem graça, irmãos, naqueles que começam algo e de repente retrocedem. Murcham pelo caminho, irmãos. Nós não podemos murchar pelo caminho porque Ele nos chamou para a fé. Irmãos, se Deus é se Deus é por nós, irmãos. Se Deus é por nós, irmãos. Qual é a nossa parte? É crer, crer, crer. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, coloca em Tito 1, e versículo 1, por favor. O apóstolo Paulo escrevendo a Tito, irmãos. Ele diz, ele se apresenta, Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para quê? Para promover o quê, irmãos? Diga, promover a fé. Promover a fé, irmãos. A fé já foi promovida para nós. Essa palavra já chegou para nós. Nós precisamos pegar ela e acreditar. Alguém pergunta, ei, por que você é assim tão alegre? Por que você é tão animado, irmãos? Será possível que você não tenha problemas? Irmãos, eu já decidi entregar os meus para o Senhor. Será que você não tem adversidades? Eu já decidi, irmãos, entregar todas as minhas ao Senhor. Porque Ele falou para mim, Ele falou para você, ei, lançando sobre Ele todas as vossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Aleluia. Deus tem cuidado de mim, Deus tem cuidado de você. Amém. Amém. Você pode dizer, Deus disse. Eu acredito. Eu falei para vocês, a pregação foi dada por elas. Elas já pregaram, irmãos, a gente já podia ficar aqui a noite toda só cantando isso. Você disse, eu acredito, eu acredito, eu acredito, eu acredito. Vai dar certo. Vai dar certo, irmãos, só pode dar certo. Você não nasceu, você não foi um erro, irmãos, você nasceu para dar certo. Ei, Deus não fez filhos, irmãos, Deus não criou você para que você caísse, para que você tropeçasse. Deus não criou você para que você fracassasse. Deus criou você para que você vencesse, para que você prosperasse, para que você chegasse aonde Ele quer que você chegue, irmãos, que é na plenitude da bênção do Senhor. E se Ele disse, irmãos, você só precisa acreditar. Aleluia, aleluia, acredite, acredite, irmãos, tem algo melhor para você.
Acredite, irmãos, todas as promessas de Deus. Todas as promessas de Deus. Coloque 2 Coríntios 1:20, por favor. Aleluia. Deus vai dando, a gente vai lançando. 2 Coríntios 1:20. Aleluia. Você pode ler comigo? Porque tantas quantas são, nele tenho sim, porquanto também por ele é o amém, para a glória dele, por nosso intermédio. Irmãos, quando você prospera, a glória vai para Deus. Quando a sua vida dá certo, a glória vai para Deus. O diabo fica irritado, irmãos, o diabo fica chateadinho com essas coisas, ele fica de bico. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus dá tudo para você. Ele falou para Deus a respeito de Jó. É por isso, você dá tudo para ele. Eu fico imaginando ele olhando para você e dizendo: você dá tudo para eles. Você dá vida boa para eles, você dá tudo para eles. O diabo é invejoso, irmãos. Ele tem inveja de mim e de você. Aí por isso ele levanta situações, irmãos, no meio da nossa caminhada para nos parar, para tentar fazer de alguma forma com que nós desanimemos. Mas aí a palavra do Senhor vem. 2 Coríntios de novo, capítulo 4, versículo de número 8. 2 Coríntios 4, 8. Em tudo somos atribulados. Eu gosto desse porém não, irmãos. Eu gosto do porém não. Diga porém não. Porém não angustiados. Ficamos perplexos às vezes. Tamanha a situação, irmãos, às vezes ficamos atônitos com tudo que está acontecendo. Porém não desanimados. Não desanimados. Não desanimados. Irmãos, nós somos animados. Porque nós sabemos o resultado final, irmãos. Sabe qual é o resultado final? Aquele que está provocando a tribulação. O resultado final dele, ele já está julgado. Ele já foi julgado, irmãos. Esse é o resultado final. E sabe qual é o resultado final para mim e para a sua vida? E reinarão com ele para sempre, para sempre. Ele disse: eu acredito, eu vou reinar para sempre. Aleluia. Aleluia. Romanos 5,17, por favor. Romanos 5,17. Eu quero ler só a parte B. Os que receberam. Quantos receberam aqui? Quantos receberam a abundância da graça? Quantos receberam o dom da justiça? Os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, o que vai acontecer, irmãos? Reinarão em vida. Aleluia. O que é reinar, irmãos? É você dar ordem às coisas. E as coisas vão ter que acontecer. O que um rei faz, irmãos, ele ordena um reino. Você foi chamado para reinar em vida. Pastor, mas essas coisas são maravilhosas demais para mim. Essas coisas são maravilhosas demais para mim, reinar em vida, irmãos. Mas sabe, irmãos, você só precisa acreditar. Se você acreditar, irmãos, você vai comprar carro sem dinheiro. Se você acreditar, você vai começar a reforma da sua casa sem R$1 no bolso. Aleluia. Você só precisa acreditar. E então você diz: eu vou reformar minha casa. E aí você já começa a quebrar. Irmãos, mas comece com fé. Se não tiver fé, não quebre. Porque senão vai ficar quebrado. Comece com fé, irmãos, e diga: vai acontecer. Vai acontecer. Porque eu disse: vai acontecer. Aleluia. 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 E você começa, irmãos, a fazer as coisas. Você começa a caminhar e você começa a dar passos. Porque você crê. E você diz: eu vou chegar. Eu vou chegar. Às vezes nós precisamos considerar o meio das coisas. Sim, precisamos. Eu falei ontem aqui, eu estava falando de ponta a ponta. Mas eu falei sobre os nossos irmãos israelitas andando no meio do mar, irmãos. Às vezes o meio das coisas, irmãos, traz medo. É assustador.
Porque eu fico imaginando aqueles irmãos no meio do mar, olhando aquelas paredes de água dos seus lados. Eu disse aqui para os jovens ontem, a Bíblia fala que é mar, não é canal, não é valeta, é mar. E eu disse, se fosse até um rio, alguém ousaria dizer, eu vou atravessar nado. Se fosse pequeno, alguém dizia, eu vou atravessar. Mas irmãos, era um mar. E eles foram. E eles começaram a andar porque Deus disse, diga ao povo que marche. Porque Ele disse, diga ao povo que marche. Então Moisés disse, vamos marchar. E eles começaram a andar e o mar começou a se abrir. E a Bíblia diz que eles atravessaram o mar com os pés enxutos. Com os seus pés enxutos. Eles atravessaram o mar. Irmãos, você tem duas opções. Você recebendo a palavra de Deus, você tem duas opções. Uma é crer e viver o sobrenatural de Deus para você. A outra opção, queridos, é você ficar prostrado no deserto. Porque Deus libertou o povo sim. E até certo ponto eles creram para atravessar o mar. Irmãos, e quando eles creram para atravessar o mar do outro lado, a Bíblia diz que Miriam começou a fazer uma festa. E o tambor começou a bater. E o tambor começou a tocar. E ela começou a fazer uma festa. E ela começou a dançar na presença de Deus. Ela começou a se alegrar. Porque Ele disse, porque eles acreditaram. Então eles atravessaram o mar. E então eles começaram a se alegrar. Aleluia. 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 Nós pregamos. Aleluia! Irmãos, é bom congregar numa igreja educada, não é? Porque a profecia que ela me deu não foi para mim não, foi para você. A Bíblia diz, irmãos, se Deus levanta, dá palavra para alguém, os outros se calem. Mas ela veio trazer uma palavra para você. E ela disse, ei, eu acabei de receber no meu espírito que a palavra de 2 Coríntios 12:8 se cumpre agora. As manifestações do Espírito estão sendo entregues a pessoas aqui. E essa igreja não será mais a mesma por causa das manifestações do Espírito. Ela foi liberada, ela foi entregue, e essa igreja não será mais a mesma. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Tenham fé em Deus. Se perguntarem para você o que foi pregado essa noite, tenha fé em Deus. Irmãos, tenha fé em Deus. Você está diante de um homem, irmãos, que já provou e viu que o Senhor é bom. Não existe, irmãos, situações que possam nos abalar quando nós estivermos andando em fé. Irmãos, as águas, elas tentam nos cobrir. A tempestade tenta acabar conosco, irmãos. Mas os que creem, eles vão ficar sempre na confiança, dizendo, ei, o meu Senhor, o meu Redentor vive. O meu Redentor vive. O meu Redentor vive. Aqueles que creem, irmãos, vão perseverar se alegrando.
se alegrando. Tudo que essa igreja prega, irmãos, é fé e alegria. É a fé e a alegria. Mas por que fé e alegria, irmãos? Porque se você não crê, as circunstâncias, as adversidades vão roubar a sua alegria. E ela vai deixar você triste. Mas se você crê, aí você se alegra mais ainda. Porque enquanto maior a adversidade, maior é a sua vitória. Ha, ha, ha. A tempestade é grande sim, mas do outro lado tem provisão. A tempestade é grande sim, mas nessa pescaria haverá grande bonança. Nós vamos experimentar do melhor dessa terra, irmãos. É interessante, irmãos, que a palavra do Senhor diz: se quiser e ouvir. Ouvir é dessa forma, irmãos. Você disse, eu ouço, eu acredito. Você disse, eu acredito. Você disse, eu acredito. Se vocês ouvirem e obedecerem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Essa promessa é do Senhor, irmãos. Nele está o sim. E também por meio dele tem um amém para você. Aleluia. Eu não sei o que você tem almejado, irmãos. Eu não sei o que você tem buscado. Mas eu acredito que se Deus disse que Ele é o meu pastor e nada me faltará, então eu já sei, nada vai me faltar. Sabe, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso, aqueles que querem andar com Deus, eles precisam crer que Deus existe e que Deus é presenteador daqueles que buscam Ele. Irmãos, Deus chamou Davi, homem segundo o meu coração. Ele disse: achei um homem, achei Davi, um homem segundo o meu coração. Irmãos, quem foi Davi? Foi simplesmente aquele cara que vivia murmurando e reclamando pelos cantos. Não, ele vivia dizendo: o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Ele vivia dizendo: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal nenhum, porque a tua vara e o teu cajado me consolam. Ele vivia dizendo: certamente a bondade do Senhor me seguirá todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor para sempre. Era Davi que vivia dizendo: o Senhor é o meu escudo, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é a minha fortaleza. Irmãos, e a palavra do Senhor diz que Davi só vencia. Todas as batalhas que ele travava, ele vencia, irmãos, porque ele não ia na sua força. Se Deus disse, nós precisamos acreditar. Deus disse ao povo de Israel: ei, eu faço aliança com vocês. Deus disse a Abraão: Abraão, o povo que te abençoar será abençoado, mas o povo que te amaldiçoar será também amaldiçoado. Então Davi foi aquele cara, irmãos, que creu na palavra de Deus, porque em um determinado momento um gigante veio para assolar a terra dos israelitas. E os israelitas se esqueceram do que Deus havia dito, irmãos. Os israelitas se esqueceram de que eles tinham aliança com Deus. Mas Davi, eu posso dizer nas minhas palavras que ele era cantor. De repente ele saiu cantando esse trecho. Você disse, eu acredito. E sabe, irmãos, a primeira palavra que Davi disse foi: quem é? Quem é esse cara que não tem aliança alguma? Quem é esse carinha que não tem aliança alguma para afrontar o exército do Deus vivo? Porque Deus disse, irmãos: eu sou o Senhor dos exércitos. Davi simplesmente creu. E sabe, irmãos, os que creem, os incrédulos, irmãos, eles ficam de canto amedrontados. Os incrédulos desistem pelo caminho, mas os que creem vão para cima. Os que creem vão para cima. Quem é esse gigante aí? Quem é esse incircunciso? Quem é esse sem aliança para afrontar o exército do Deus vivo? E
aí, irmãos, Davi, que ainda não conhecia a nova aliança, porque na nova aliança diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. A sua fé é poderosa, irmãos. Davi ainda não conhecia isso, irmãos, mas ele cria em Deus. Ele não conhecia na íntegra o que nós temos, o Espírito dentro de nós, mas ele tinha fé em Deus. E os que têm fé vai para cima, irmãos. E sabe de uma coisa, os que têm fé vai para cima na força do Senhor. Eles vão na força do Senhor. Então o gigante fala, irmãos, e eu imagino uma voz bem alta, porque o gigante é grandão, ele diz: ei, eu vou arrancar sua cabeça, rapaz. Irmãos, às vezes a situação é tão gigante que ela se apresenta dessa forma para nós. E o gigante diz: ei, quem é você? Mandar uma criança? Eu vou arrancar sua cabeça, rapaz. Mas os que creem, irmãos, vão para cima. E Davi disse: ô carinha, tu vem contra mim, com espada, com lança. Mas eu estou indo, eu vou para cima. Eu vou para cima. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Os que creem vão para cima, irmãos. E eles vão em nome do Senhor. E quando você vai no nome do Senhor, irmãos, não tem nada que possa te parar. Porque Ele disse: em meu nome, vocês expelirão demônios. Sabe, irmãos, que as adversidades todas que se levantam contra a nossa vida hoje são demônios envolvidos. Mas Ele disse: em meu nome, vocês vão expulsar demônios. Quantos poderosos aqui tem para expulsar demônios? Aleluia! Você vai expulsar todo aquele, irmãos, que está impedindo você de prosperar e de crescer naquilo que você precisa crescer. Em meu nome vocês expelirão demônios. Em meu nome vocês falarão novas línguas. Em meu nome vocês se manifestarão no Espírito. E vocês imporão as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Você vem a mim com espada e com lança. Ei, doença, você vem a mim com a sua forma de vir. Mas eu vou até você em o nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Jesus eu declaro cura sendo estabelecida hoje nesse lugar. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmãs, você pode declarar contra a cólica. Pastor, mas é normal, então fique para você. Se você quiser, pode ficar. Mas você também pode dizer: ei, cólica, em nome de Jesus saia. Eu não sei a dor não, mas deve doer um pouco. Não conheço na íntegra, mas deve doer. Tudo que te causa dor, irmãos, não é normal, não veio de Deus. Porque Ele já levou as tuas dores. Pastor, mas Deus falou para Eva: agora você terá dores. Ei, Eva está na velha aliança. Cristo veio para desfazer a besteira que a Eva fez. Por causa da besteira que ela fez, irmãos, ela teve dor. Mas você não precisa ter mais. Amém, irmãs? Em nome do Senhor dos Exércitos, pode sair, cólica. Aleluia. Dores nas pernas, dores nas costas. Ei, em nome de Jesus, saia. A irmã profetizou sobre rins. Irmãos, às vezes você nem sabe que tem rins. Alguém percebe aqui que tem um rim? Aí você percebe quando dói. Mas aí quando dói, irmãos, às vezes já é tarde demais. Mas hoje cura foi liberada aqui. Se havia alguém aqui com problema renal, cura foi liberada para você hoje. Crê no Senhor. Crê no Senhor e você vai estar seguro. Crê nos seus profetas e você vai prosperar. Você disse: eu acredito, Deus. E sabe, irmãos, os que creem, que vão para cima, eles voltam com a cabeça do gigante na mão assim. Balançando a cabeça do gigante, dizendo: você perdeu. Você perdeu. Porque Deus disse: eu acreditei. Gigante, você perdeu. Aleluia. Aleluia.
Quantos da fé tem aqui hoje? Cadê os da fé? Cadê aqueles que vão arrancar a cabeça do gigante? Cadê o daqueles que vai dar ordem aos montes? Ei, você só precisa acreditar. Você só precisa falar, irmãos, aquilo que você crê. Aleluia. Tem igrejas, irmãos, que ensinam você a ficar dependente de pastor. Eu não quero isso para mim, amém, irmãos? É muito peso carregar todos vocês. Eu quero que vocês aprendam a crer. Eu quero que vocês aprendam a impor as mãos sobre você mesmo e dizer, eu sou curado. Sabe, irmãos, às vezes as pessoas pensam que nós não passamos por coisas. Eu estava sentado aqui, irmãos, e a minha cabeça estava doendo. E eu já disse logo, diabo, eu já sei que é você. Eu vou pregar, eu não vou pregar com dor de cabeça. Pergunta para mim, pastor, você está com dor de cabeça? Claro que não, irmã. Claro que não. A dor de cabeça tem que sair. Por quê, irmãos? Porque ele disse, eu acredito. Imagina eu vim aqui para vocês pregar. Alguém pode orar por mim, por favor? Ele disse, eu acredito, irmãos. E se você acreditar, assim vai ser com você. Porque nós cremos, irmãos, para a cura do câncer. Porque é impossível de curar de modo natural. Nós podemos crer para a cura de dor de cabeça. Nós podemos crer para cólica. Nós podemos crer para varizes. Nós podemos crer, irmãos, para todo tipo de dor. Para que nós não sejamos escravos da dor. Porque Jesus já nos libertou disso. Nós podemos crer contra a escassez. Ei, falta de dinheiro nunca mais. Aleluia. Aleluia. Nós podemos crer contra a tristeza, irmãos. Tristeza nenhuma vai nos parar. Porque quando a adversidade vier, é desse jeito. Nós vamos olhar para a cara da adversidade e dizer, você já perdeu. Porque Deus disse, nós cremos. E nós vivemos o melhor da terra. Aleluia. Aleluia. Eu creio que gigantes foram derrotados aqui hoje. Eu creio, irmãos, batalhas que você travou. E que por muitas vezes você perdeu. Ei, ele disse, você acredita. A peleja não é mais sua. E o que que os vitoriosos fazem? Quando nós vencemos, quando nós atravessamos e já chegamos do outro lado, ei, nós nos alegramos no Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. Você pode ficar de pé, queridos. Aleluia. Eu acredito, você diz, está feito, você diz, eu acredito, você diz, está feito. Aleluia. Aleluia. Prossiga, continua. Você diz, está feito. Você diz. Aleluia. Está feito. Está feito, você diz. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia.
Aleluia. Aleluia. Estou tentando achar o texto aqui, não estou achando não. Mas Jesus, irmãos, nas suas últimas palavras, Ele disse isso. Nas suas últimas palavras, Ele disse ao Pai: Tetelestai, está consumado, está feito, está feito. Todos os pecados deles foram perdoados, todas as suas dores foram tiradas, a sua pobreza foi tirada. Ele disse: está feito, está feito, está feito, está feito. Ele já fez por você. Ele já fez por você. Está feito, irmãos. Aleluia. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor. Porque já está feito. Oh, obrigado, Pai. Eu te dou graças. Aleluia. Algo novo está por vir.